Agora a gente vai começar a aprender as equações. Então, a partir de agora, nunca mais você vai ficar livre das equações, né? Vai usar aí para sempre no decorrer aí do conteúdo de matemática. Então, olha só, coloquei aqui um probleminha básico. Então, olha só, que número devemos adicionar a 8 para obter resultado igual a 15? Eu sei que isso daqui a gente pensa de cabeça e dá para fazer, tá? Só que vamos tentar transcrever esse resultado aqui usando a equação. Ah não, Renata, pelo amor de Deus, um exemplo fácil desse, isso aqui eu faço de cabeça. Vamos aprender a fazer primeiro com uma coisa muito fácil, porque não vai ficar tão simples assim daqui a pouco. Então você tem que aprender a executar com o fácil, para depois a gente ganhar velocidade, né? Lembra da ordem? Primeiro você tem que o quê? Engatinhar, para depois caminhar, para depois correr, né? Então vamos aprender aqui devagarzinho. Então como que eu represento isso através do que eu chamo de equação? Eu vou fazer o seguinte, ó, que número devemos adicionar? Eu não estou procurando alguma coisa desconhecida. Esse número é o que eu vou chamar de X, ou de Y, ou de A, ou de qualquer outra letra que você queira. Então esse número eu vou chamar, no meu caso aqui eu vou chamar de X, tá? Então o meu número, eu vou chamar ele pela letra X. Eu quero adicionar esse número, que número devemos adicionar a 8? Então, o que eu tenho aqui? 8 mais um número desconhecido. E aí a questão falou, para obter o resultado igual a 15. Ou seja, quando eu fizer essa soma, eu quero que isso daqui seja igual a 15. Como esse daqui é um exemplo fácil, eu sei que você já pensou aí de cabeça que esse X aqui, com certeza, ele vai valer quanto? Quando eu falo valer, gente, lembra do valor numérico? É um valor que você tira a letra e põe o número. Então, esse X aqui, lógico que ele vai ser igual a quanto? 7. Nesse exemplo simples, eu consigo pensar de cabeça. Então, olha aqui, eu vou começar a complicar um pouquinho o pensamento. Então, olha só. A soma do quádruplo de um número. O que é quádruplo? 4 vezes. O dobro, 2 vezes. O triplo, 3 vezes, assim por diante. Então, a soma do. Então, eu tenho uma operação de adição. O quádruplo de um número. A mesma coisa, eu vou chamar o número de uma letra. Ó. Número. Só vou terminar de ler. A soma do quádruplo de um número com 5 é igual a 45. Então, eu vou usar uma outra letra qualquer aqui. Vamos chamar de Y. Então, a soma do quádruplo com 5. Então, como que eu represento o quádruplo de Y? O quádruplo não é 4 vezes? 4 vezes Y é a mesma coisa que você escrever 4Y. Com 5, a soma disso com 5. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A 45. Eu sei que para alguns ainda assim dá para pensar de cabeça. Se eu fiz 4 vezes um número, somei com 5, aí o resultado deu 45, você pode ir desfazendo os seus últimos passos, sem problema nenhum. Mas você concorda que vai começar a ficar mais complicado? Daqui a pouco a gente vai perguntar, o dobro de um número mais 3/5 deu 7. O dobro de um número mais o quádruplo desse mesmo número com 10 deu tanto. Então começa a ficar um pouco mais complicado, tá? Por enquanto eu não vou resolver esse daqui. Você poderia ainda pensar fazendo assim, ó, se a última coisa que eu fiz foi somar 5, então do resultado eu vou tirar o 5. Se eu tinha 4 vezes um número e deu o resultado de 45 menos 5, você poderia dividir por 4. Mas por enquanto eu vou parar por aqui, tá? O que significa, gente, a equação? Tá? Para começar, qual que é a diferença de equação do que a gente estava vendo antes, que tinha um monte de letra? Se você observar lá nas expressões algébricas, igual a gente tinha na aula anterior, os exercícios que a gente fez,
Lá quando a gente dava as expressões, lá não tinha uma expressão igual a um resultado. Lá você só conseguiu o quê? Reduzir a expressão, tá? A equação vai surgir uma coisa importantíssima, que é o sinal da igualdade. É isso que fala, você tem uma equação. Você tem que ter uma coisa igual a alguma outra coisa, tá? E aí surge o que a gente chama de equação. Uma coisa importantíssima, esse lado de cá, ele é chamado de primeiro membro. Então isso daqui, ó, a gente fala que ele é o primeiro membro de uma equação. E adivinha como que a gente vai chamar esse lado de cá? Segundo membro, tá? Então, você tá lá na sala de aula, seu professor tá falando, aqui no primeiro membro, do que ele tá falando? Ele tá falando do lado de lá da sua equação. Aqui no segundo membro, ele tá falando do lado de cá da sua equação, tá? É só uma questão para você se localizar na equação. Então, para ser equação, tem que ter a presença da igualdade. Mas não é aquele igual que a gente colocou, vou só escrever aqui rapidinho. Então, quando eu estava lá na expressão algébrica, eu dava lá x mais 3x mais y. 3x mais y. E aí, não é esse igual que vem aqui no final, porque a gente está montando a linha de baixo, não, tá? Tá vendo que essa expressão não está igualada a nada? Eu só coloquei o igual aqui porque eu vou começar a resolvê-la na linha de baixo. X mais 3x, a gente faz 4x mais y, tá? Então isso daqui não é equação. A equação ela tem que vir igual e ela tem que te dar alguma coisa do outro lado. Ela tem que te dar primeiro e segundo membro. E olha só, qual que é a base do raciocínio de uma equação? Isso aqui é muito importante. Você vai ver que vira e mexe eu vou falar sobre isso aqui quando a gente estiver realmente resolvendo a equação com as letras. Eu coloquei aqui agora um desenho que é, não sei se vocês já viram aquelas balanças antigas que ela tinha 2 pratos, né? Que antigamente fazia o peso por comparação, tá? Então a gente tem aqui o desenho, né, mais ou menos de uma balança de 2 pratos. A equação é como se fosse uma balança de 2 pratos. A partir do momento que você tem a igualdade é como se fosse esse eixo aqui, ó, onde está segurando, encontrando os 2 pratos. É aqui que mora o seu sinal de igual. A balança, sempre quando a gente for resolver, você vai ver que a nossa preocupação é manter essa balança em equilíbrio. Qualquer coisa que você execute que desequilibre essa balança, você está errando na hora de resolver. Como assim, Renata? Que confusão, o que tem a ver a balança com matemática? Primeiro a gente vai treinar a balança. Então, olha só. Eu dei uma balança e equilibrei. Vamos imaginar que toda bolinha aqui tem o mesmo peso e todo quadrado tem o mesmo peso, tá? Não me importa o peso aqui, só quero que você imagine que desenhos iguais, mesmo peso. No de baixo aqui nós vamos fazer com triângulo e bolinha. Então, olha só, a minha balança ela ficou equilibrada com um quadrado aqui, 2 bolinhas aqui. E do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas do lado de cá. Eu tô querendo saber quanto que é o peso de um quadrado, tá? Lógico que aqui eu não tenho número nenhum, o nosso peso do quadrado, com certeza, ele vai ser em função da bolinha. Tipo assim, um quadrado vai ser 10 bolinhas, um quadrado equivale ao peso de 2 bolinhas, um quadrado é igual a uma bolinha, né? Então a gente vai tentar descobrir. Então imagina, para descobrir o peso de um quadrado, você concorda que a nossa balança tem que sobrar um quadrado do lado de cá só? Se eu tivesse, por exemplo, só um quadrado aqui, ó, e esse monte de bolinha lá, o que você ia me falar? Renata, um quadrado tem o peso igual de 5 bolinhas, você já descobriu. Só que eu dei uma misturada, eu coloquei um quadrado aqui, 2 bolinhas. Vamos supor que eu te dou essa balança na sua mão e falo, descobre para mim o peso do quadrado. Lógico, equivalente ao peso da bolinha. O que você ia fazer? A Renata falou que eu não posso desequilibrar a minha balança. Então, olha só. Você concorda que se eu retirar uma bolinha daqui e uma bolinha daqui ao mesmo tempo, a minha balança vai continuar em equilíbrio? Vai, porque lembra que eu falei que bolinhas iguais têm bolinhas têm o mesmo peso e quadrado tem o mesmo peso? Então, se eu tirar uma daqui, se eu só tirar uma daqui, minha balança vai desequilibrar, não vai? O lado de cá fica mais pesado. Ela vai fazer isso aqui, ó. Então, para ela não desequilibrar, eu tiro aqui e tenho que tirar aqui também. Beleza. Então, Renata, então já que você falou isso, e eu preciso descobrir o peso do quadrado,
Para ela não desequilibrar, eu tenho certeza que eu posso tirar mais uma bolinha de cá e eu posso tirar mais uma bolinha de cá. Se eu tirei uma bolinha de lá, uma bolinha de cá, minha balança continuou em equilíbrio. Quando eu fiz isso, imagina que eu dei um X aqui, né? Mas você vai imaginar que a gente removeu dali. O que sobrou? Que 1 quadrado é igual a quantas bolinhas? Então, 1 quadrado, ó, 1 quadrado, ele vai ser igual a 3 bolinhas. Tá parecendo um 30, né? Vou colocar até 3, vou desenhar as 3 bolinhas para não ficar parecendo. Ó. Então, 1 quadrado, ele equivale a 3 bolinhas, né? A gente já descobriu o peso do quadrado. Então, beleza, vamos fazer aqui com um triângulo. Eu quero saber quanto que equivale o peso de um triângulo. Nossa, Renata, agora ficou complicado, porque como que eu vou fazer essa retirada? Então, olha só, eu tenho 3 triângulos aqui, e olha quantas bolinhas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho 3 triângulos e eu tenho 9 bolinhas. Você concorda que eu poderia retirar um triângulo? E se você observar, um triângulo eu conseguiria tirar quantas bolinhas? 3 bolinhas, ó. Por quê, Renata? Como que você sabe disso? Uai, eu sei porque se eu tenho 3 triângulos aqui com 9 bolinhas equilibradas, se eu conseguir distribuir igualmente essas bolinhas para cada triângulo, eu vou conseguir manter essa balança em equilíbrio. Então, olha só, eu vou tirar o outro triângulo aqui, ó, e vou conseguir cortar, ó, 3 bolinhas. E a gente já sabia, então, que um triângulo desse, ó, um triângulo desse equivale a 3 bolinhas. Se não equivalesse, não tinha como essa balança ficar em equilíbrio, tá? Então, agora a gente vai começar. Qual que é a importância disso aqui? A importância disso é você saber que a equação, tudo o que a gente fizer de um lado, a gente obrigatoriamente tem que fazer do outro. Senão, a nossa balança desequilibra.